Oi gente, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu vou responder uma tag muito bacana que eu vi no canal da Mel do Literaturice, que se chama Você tem esse livro? Eu vou deixar o link do vídeo da Mel e o vídeo também da tag original aqui na descrição. Nessa tag nós temos algumas perguntas e nós temos que ver se nós temos os livros indicados na pergunta na estante, que pede, né, resumindo, pra gente escolher somente um livro. Então eu vou fazer isso. Talvez eu roube uma categoria ou outra, mas vou tentar manter um livro só. Primeira pergunta: você tem um livro infantil? E, obviamente, eu tenho vários livros infantis. Bom, pra quem não sabe, eu sou professora alfabetizadora e eu acredito muito na alfabetização e no letramento principalmente. Então a leitura está presente todo dia, né, nas minhas aulas. Então eu vou mostrar pra vocês. Bom, nessa outra estante aqui que eu tenho, eu coloco alguns livros infantis aqui. Muitos estão na escola que eu trabalho, mas eu deixo aqui alguns. Então vou mostrar pra vocês. Escolhi aqui. Esse da Cecília Meirelles, O Menino Azul, que é um poema, pela coleção do Leia para uma Criança do Itaú. Coleção não, pelo projeto Leia para uma Criança do Itaú. E você pode fazer seu cadastro e solicitar os livros gratuitamente. A próxima pergunta é: você tem um livro que você não entendeu? Tenho. E é um livro que, inclusive, eu não consegui continuar a leitura. É um livro, é uma história muito densa, que merece muita dedicação para aprofundar a leitura. Esse livrinho aqui do Faulkner, O Som e a Fúria. Muitas pessoas, né, comentam sobre isso, é um livro bem difícil, mas um dia eu sei que eu irei dar mais uma chance. Mas é um livro que eu comecei, eu li até bastante coisa, nem foi nessa edição, foi numa antiga que eu tinha. Essa edição é da Companhia das Letras, mas eu decidi parar porque não estava dando certo. Próxima pergunta é: você tem um livro baseado em outra história fictícia? E eu, andando aqui pela estante, dei uma olhadinha, eu tenho o livro do Chaves. Eu sou fã do Chaves, eu tenho uma coleção, né? Quem assiste aí a Bookshelf Tour já viu a minha coleção do Chaves. Então eu tenho esse livro que é a história oficial ilustrada. Então fala sobre os bastidores, os personagens. Então é um livro que vai falar sobre uma história fictícia, não propriamente um livro, né, mas uma história, uma série de TV. Próxima pergunta: você tem uma série que não finalizou? Tenho, mas já estou finalizando, que é a série do Cemitério dos Livros Esquecidos, do Carlos Ruiz Zafón. É uma série que eu gosto muito, são 4 livros, eu já li os 3 primeiros, só falta o último, mas estou lendo. Tá aqui a minha edição. O último livro da série é O Labirinto dos Espíritos. Estou lendo aqui e também em e-book. Eu estou gostando mais de ler no e-book, inclusive, porque é um calhamaço e a fonte não é muito tranquila pra mim. Eu acho ela pequena, não muito confortável, mas eu tô mesclando. Tô lendo em e-book e lendo aqui também, mas em e-book. E eu pretendo finalizar ela agora, ou em janeiro, ou em fevereiro. Então, logo logo eu venho conversar também com vocês sobre minha experiência em finalmente finalizar essa série, que é maravilhosa. Bom, a próxima pergunta é: você tem um livro esgotado? E tenho alguns, principalmente os livros da Kozak Naif, que era uma grande editora, que infelizmente fechou as portas. Mas um livro que eu tenho que está esgotado é O Outono da Idade Média, do Johan Huizinga. Eu já comecei a leitura desse livro, na verdade era um projeto que eu tinha de fazer uma leitura conjunta, até, mas acabou que não deu muito certo. É um senhor de um livro, né? Então precisa também mais um livro que precisa de tempo para ler. Além desse livro, eu também tenho esse box aqui com a obra completa de ficção do João Guimarães Rosa. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro essa edição, folheio essa edição. Eu ganhei ela num evento que eu participo aqui da minha cidade, que é o Litera Caxias. Próxima pergunta é: você tem um livro em edição de bolso? Não, eu tenho vários. Eu não me importo se um livro é edição de bolso, se não é, desde que seja um texto interessante, um texto integral, e também a fonte seja ok para ler. Mas separei aqui os clássicos de bolso da Zahar, que eu acho bem confortáveis a leitura, na questão da diagramação, né? E esse daqui é o Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda. Então, tá que eu ainda não li esse livro, eu comprei na última Bienal aqui do Rio, mas pretendo fazer essa leitura logo logo também.
Próxima pergunta. Você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? Antigamente era comum que as mulheres que conseguissem publicar suas obras publicassem com nomes masculinos, né? Então, com pseudônimos. Eu tenho aqui The Mill on the Floss, da George Eliot. Do George Eliot, que na verdade é uma mulher, chamada Marianne Evans. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os pseudônimos. Vou deixar linkado para vocês assistirem, é bem interessante. Próxima pergunta. Você tem um livro ilustrado? Também tenho alguns, mas selecionei as minhas 2 edições de Matilda do Roald Dahl, que é um dos meus livros favoritos, que eu sempre indico para vocês. Tanto a versão em inglês, a edição em inglês, né, aqui, quanto a edição em espanhol, eu não tenho em português, são ilustradas, as 2, tá? Então, tenho essas 2 edições ilustradas. Próxima pergunta, você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Tenho esse livro aqui, em inglês, The Little Green Book of Charmaine Rahman, algo assim, de Brian Ebert. Na verdade, eu ganhei esse livro dos meus avós quando eles viajaram e eles trouxeram pra mim, porque meu avô sabe, né? Meu avô, inclusive, que fez essa estante pra mim. Meu avô sabe que eu gosto muito de ganhar livros quando as pessoas viajam e trazem livros desses lugares. E ele me disse que ele comprou na loja de $1. Então esse livro aqui, capa dura, tem essa jacket aqui na frente, foi $1. Gente, eu nunca ouvi falar nesse livro, eu ainda não li, nunca ouvi falar. Se você já leu, se você já ouviu falar, deixa aqui nos comentários pra mim. Próxima pergunta, você tem um livro que foi adaptado pela TV? Também tenho. Eu sempre comento aqui que eu gosto muito de ler livros que foram adaptados para a televisão, mas eu vou falar de um especial, de uma série que eu gosto muito, de um livro que eu ainda não li, mas que eu pretendo muito ler esse ano, que é esse daqui, A Emparedada da Rua Nova, do Carneiro Vilela, um clássico da literatura pernambucana. É um senhor de um livro, eu também já comecei a leitura, mas eu percebi que que a minha dificuldade na leitura desse livro é a mesma dificuldade que eu tenho em ler 100 Anos de Solidão, a quantidade de personagens. Então eu tenho que ler anotando. Esse livro aqui foi adaptado e deu origem à série chamada Amores Roubados, da Rede Globo. Inclusive eu tenho um projeto de leitura pessoal chamado Dos Livros para a TV, onde eu selecionei livros que serviram de inspiração para a criação de minisséries brasileiras. E esse é um deles. Próxima, você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? Seja celebridade, atleta, político, personalidade de TV? Também tem. Escolhi esse daqui, O Irmão Alemão, do Chico Buarque. Chico Buarque, um dos grandes cantores brasileiros. Então, tenho esse livro que eu já li logo que ele foi lançado, faz uns anos aí. E é bem interessante também. Próxima pergunta, você tem um livro autografado? Também tenho, e tenho vários, inclusive. Eu participo muito de eventos literários, não só Bienal, mas eventos aqui da minha cidade, de municípios vizinhos também. Então eu sempre acabo encontrando escritores e autografando os livros. Mas vou mostrar pra vocês esse daqui, O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. Tá aqui, não sei se dá pra ver, aqui, o autógrafo dele. Eu autografei na Flip de... Vamos ver se tem aqui. Não tem, eu também não anotei, mas... Acho que foi na Flip de 2018 que eu consegui o autógrafo do Giovanni Martins. Esse livro é incrível. Tem resenha dele aqui no canal também, é um livro de contos. E foi muito interessante que eu já tava indo embora da Flip, andei o dia inteiro, tava cansada. E eu vi na programação, né, pelo celular, que o Giovanni Martins ainda estava em uma casa lá, autografando, depois de uma palestra. Eu consegui, cheguei, ele já tava quase indo embora. Mas foi muito simpático, autografou pra mim e eu guardo esse livro com muito carinho. Mas também não poderia deixar de mostrar outro que é autografado, que é da Conceição Evaristo. Tá aqui o autógrafo dela, também em 2018. A Conceição autografou Histórias de Leves Enganos e Parecenças na Ler, no Salão Carioca do Livro, que é outro evento literário muito bacana que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Aconteceu na Biblioteca Parque e eu pude assistir uma mesa com ela, junto com outros escritores, e no final eu fiquei aguardando para pedir o autógrafo nesse livro. Próxima pergunta, você tem um livro de poesia? Claro, tenho vários. Bom, eu tenho esse nicho aqui todo de poesia, contos e crônicas também. Aqui também tem alguns, e tem alguns outros perdidos
aí na estante. Mas vou escolher um para mostrar para vocês. Um dos meus livros favoritos de poesia, para não falar de Sora Juanes novamente, é essa antologia aqui, Antologia de Antologias. Eu gosto muito desse livro. São 101 poetas brasileiros revisitados. A gente tem uma reunião aqui com várias poesias de grandes nomes da nossa literatura. E eu, admiradora da nossa literatura, não poderia deixar de ter, né? É um livro bem antigo, adquirido em sebo. E vou deixar para vocês os links de todos os livros que eu menciono aqui na descrição. Inclusive desse, eu acredito que ainda esteja disponível na Amazon. Esses dias eu estava no site da Amazon e acabei vendo que tinha desse livro sim. Mas, enfim, vou deixar todas as informações aqui na descrição. Lembrando que ao comprar pelo meu link, você está ajudando o Aventuras na Leitura sem pagar nada mais por isso. Próxima pergunta. Você tem um livro com um selo de prêmios? Eu acredito que eu tenho sim, mas não estou encontrando. Então eu selecionei um que não é bem um prêmio, mas um livro que foi eleito um dos 10 melhores livros do ano pelo The New York Times, que é o Manual da Faxineira, da Lucia Berlin. É um livro de contos que também tem resenha aqui no canal. Próxima pergunta, você tem o mesmo livro em duas versões? Bom, eu já mostrei aqui, né? Eu tenho duas versões de O Labirinto dos Espíritos, do Zafão. Eu tenho o e-book e eu tenho o livro físico. E também tenho duas edições diferentes de Matilda, uma em inglês e outra em espanhol. Próxima pergunta, você tem um livro de contos? Também tenho vários, como eu já mostrei aqui. Um livro de contos para indicar aqui para vocês é da Marina Colasanti, que eu adoro, que é o Hora de Alimentar Serpentes. Inclusive, foi leitura obrigatória para um vestibular da UERJ, que é estadual aqui do Rio de Janeiro. E eu pude conhecer pessoalmente a Marina Colasanti num evento também aqui da minha cidade, o Litera Caxias, que eu sempre comento aqui. E foi uma das melhores edições do evento que eu já fui, justamente por ter a oportunidade de ouvir Marina Colasanti, de conhecer Marina Colasanti, que foi uma escritora que marcou muito a minha infância e a minha vida de leitura. E esse daqui é um livro de contos dela que eu recomendo muito. Próximo, você tem um livro em outra língua? Sim, eu tenho livros em espanhol e em inglês na minha estante. Eu gosto de ler mais em espanhol do que em inglês, mas eu tinha que ler muito em inglês por causa da faculdade. E uma edição aqui em inglês é essa de Frankenstein. Vou mostrar aqui um dos meus livros favoritos. Eu já mostrei essa edição. É uma jacket que tem aqui. O livro é vermelho, capa dura, mas é em inglês. Próxima pergunta. Você tem um livro que foi transformado em filme? Sim, também tenho vários, mas um dos que eu mais gosto é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Distopia, ficção científica. Esse livro é incrível. Eu gostei mais do livro do que do filme, mas, gente, leiam Fahrenheit 451, é um livro extremamente necessário. Próxima pergunta, você tem uma HQ? Eu gosto muito de HQs, mas não tenho muito hábito de ler, mas eu tenho algumas que estão aqui no cantinho. Vou indicar uma que eu gosto bastante, que é essa HQ de Vincent, que é uma biografia do Vincent Van Gogh, escrito e ilustrado pela Barbara Stock. E eu acho que esse livro ganhou algum prêmio por falar nisso. Enfim, mas tá aqui, eu gosto muito dessa HQ. Última pergunta, você tem um livro escrito por 2 ou mais autores? Você escolheu um de história, que é Uma Breve História do Brasil, da Mari Del Priore e do Renato Venâncio. E é isso, gente, essa foi a tag, você tem esse livro. Eu gostei bastante de responder, espero que vocês tenham gostado. Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal e de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê em um próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!